você é ator também? Sou. Eu também. Nós iguais, moço, que diabo é isso? 3 atores no chat, olha só. 2 atores no chat, mano. Meu Deus, e você também é daqui do Rio, que o Rafa disse, não é? Não. Tá aqui? Tá guardado, moço. Sai daqui, sai. Quem é do Rio é o Gabriel, que não chegou ainda. Esse puto. Ah, tá, você é Eu de... fortalezense, cearense mesmo. Ah, tá, tá longe. Tá longe, né? Mas é qual cidade? É de Fortaleza mesmo? Exatamente. Inclusive, o Yurik, ele tem um traço de personalidade que eu acho muito foda, que toda vez que ele sai, assim, né, pra se aventurar pela cidade, sai com um figurino de doutor diferente. É impressionante. Eu sempre faço isso. Toda vez que a gente vai sair, eu me visto como algum doutor diferente. A primeira vez que eu vi o Yurik, ele tava fantasiado, ele tava vestido como 10º. Aí depois eu tive como o quê? Como 14º? Foi por aí, eu acho. Foi. Aí depois eu fui de 12º. Ai, gente, amo. Você posta os cosplay no Twitter, Blue Sky, essas coisas? Eu não uso Twitter, eu sou de Deus, mano. Oi? Olá, você meu caro ouvinte, eu sou seu host, Rafael Wayne, e se o 15º ele vai para o Barbeiro Homo, a 13ª ia para a cabeleireira Leila? Oi, eu sou a Laura, a outra co-host, e, cara, esse barbeiro o doutor cortou o cabelo na Irene. Você viu como é que ele ficou? Aham. Totalmente calvo. Calvaram o doutor na Irene. E de novo, de volta mais uma vez. Ai, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou especial. Voltei dos mortos. Não dos mortos, mas pulei na tarde de novo, né? Se você assistiu bem do comecinho, você sabe que originalmente eu estava aqui. Eu sou Yurik Ferraz. Pois bem, gente, e neste... Vou aqui de novo. Pois bem, gente, e neste Blue Box Cast especial de 1 ano de atividade, olha só, gente, parabéns pra gente. A gente vai estar levando aqui nossa tardes, que assim como essa aranha do episódio de hoje, né, também é movida por várias histórias. Hoje iremos comentar sobre The Story and the Engine. Então, entre aqui nossa tarde, que a aventura está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. The Story and the Engine. Esse aqui era um dos episódios que eu tava mais curioso pra assistir essa temporada, né? Justamente porque é uma temporada que a gente tá tendo muitos nomes muito interessantes compondo os escritores convidados. Nós tivemos a Shaman Angel Walford, que é uma completa novata no mundo de Doctor Who. Ela já tinha experiência no audiovisual, mas em Doctor Who é a primeira vez dela. A gente teve o Pete McTighe, que era um veterano, voltando. E eu ainda estou carimbando, ainda estou acreditando aqui que ele vai ser o próximo showrunner. A gente tem agora, né? A gente tem aqui agora o Inua Ellens, que é um dos mais curiosos, porque ele não tem tanta experiência assim com audiovisual, ele é muito mais em prosa, né? Ele começou como poeta e tem um pouco na carreira do teatro, com o Barbershop Chronicles. Eu achei o episódio legal, assim. Essa temporada tem tido uma consistência de qualidade muito boa. Tipo, sim. A temporada passada também. E eu tô muito feliz que eles tenham conseguido manter essa consistência, essa qualidade de episódios, assim, por tanto tempo. Porque, fora as finales, a gente sempre tem um episódio mais assim, outro lá. E até agora não teve nenhum que eu não tenha gostado, sabe? E esse episódio tem uma premissa muito diferente do que Doctor Who costuma a se propor. Finalmente a gente saiu do Reino Unido, né? Algum episódio que não se passa na... né?
Assim, né? Com grande asterisco aí, mas sim. Não, asterisco nada. Não, tem um asterisco aí, porque, tipo assim, é porque apesar do episódio inteiro a gente se passar em Lagos, na Nigéria, né? Ele não foi gravado lá. Ele foi gravado em Cardiff. Mas é claro que foi gravado, até porque você viu que é um outro episódio de Garrafa. Então, é fácil, sem locação em set construída. Eu não estou dizendo que eles viajaram. Estou dizendo que o episódio não se passa na Inglaterra. Mas é interessante porque, tipo assim, quando a gente tinha episódios que não se passavam na Inglaterra, ou era lá no... muito tempo atrás dos dinossauros, ou então era lá na puta que pariu do cu de asa do futuro, sabe? Uma baleia espacial. Sim. Que tava carregando a Inglaterra nas costas. Mas era nesse nível, sabe? A gente não tinha uma locação na Terra em contemporânea, por exemplo. Aqui é um pouquinho no passado, mas tipo assim, foda-se, 2019, é contemporâneo ainda. Conta. E em um outro canto, sabe? Não apenas um outro país da região europeia. Não, é outro continente e não tem uma única cena na Europa como um todo. Então isso aqui já é um grande marco pra Doctor Who. Sim, inclusive... Eu posso falar uma coisa rapidinho? Eu estou muito feliz que a gente teve o primeiro episódio de Doctor Who que não tem uma alma branca. Sim! Uma alma branca. Nenhum. Muito bom. Sim, pra isso. O que eu ia falar é que, inclusive, eu vejo muitos fãs de Doctor Who que falam sobre os episódios que eles esperam antes do episódio sair. Uhum. Esse foi um dos que eu vi muita gente falando, e eu vi alguns comentários muito engraçados, que uma pessoa falou: finalmente a África existe canonicamente no mundo de Doctor Who. Comentário. Eles falaram: finalmente a gente sabe que o resto do mundo existe. Porque realmente é a primeira vez que a gente vê, de fato, o doutor existindo em outros lugares, que não é mencionado, que não é falado, que se deixa entender. A gente vê outros lugares, a gente vê outras pessoas. O que eu acho interessante sobre esse episódio aqui, que o Ino Allens ele foi muito certeiro na hora de escrever, é que é o seguinte, quando o Chute ele foi escalado, né, para esse doutor, uma das exigências dele é que ele queria ter uma aventura no continente africano. Essa é uma das exigências dele pro Russell. E isso foi acatado, né? O Russell, ele já era fã do Ino Allens, ele conhecia o A Bishop Chronicles nas peças, e ele chamou o Ino Allens para escrever e tudo mais. O Ino Allens também já era fã desde a infância de Doctor Who, então foi um match perfeito. E aí, o Ino Allens, inclusive, ele adaptou algumas coisas do seu trabalho anterior, né, com o A Bishop Chronicles, para Doctor Who. E tem alguns atores ali da peça que vieram para cá pro episódio. Inclusive, Omo é um deles, o barbeiro que o doutor conhece. E quando o Russell ele começou a pensar como é que eu vou abordar a questão do racismo com o doutor, né? A primeira coisa que ele pensou foi tipo assim: o racismo não é uma coisa que necessariamente tá sempre no passado, não é uma coisa necessariamente exclusiva do passado, sabe? A gente não superou isso. A gente ainda tem bastante disso nos dias de hoje, então quem garante que no futuro não vai ter isso também? E daí que a gente teve Dot and Bubble, né? Que é uma prova máxima que nenhum direito é garantido 100%, sabe? E a gente tem que ficar constantemente lutando por eles. Perfeito. E aí, aqui com a canetada do Ino Allens, que eu achei muito bacana, que é o seguinte: o doutor está cada vez mais consciente agora de que com esse corpo de um homem negro, né, ele vai ser tratado nos dias de hoje como tal em cantos onde a colonização foi muito pesada e tudo mais. Então lá no Reino Unido, apesar de ser um canto onde ele conhece muito bem, ele vai ser sempre visto como um estranho, como alguém que não pertence a lá. E aí ele vem pra cá pro Omo, né, pra esse local de Lagos, não necessariamente pra cortar o cabelo, porque é a Tarts que faz isso, né, e também tem várias perucas ali, mas pra poder ter um senso de comunidade, pra poder compartilhar histórias e tudo mais, pra estar em um lugar aonde ele pertença. Uhum. E tem muita e eu acho legal que eles trouxeram essa questão do barbeiro, né, do cabeleireiro, porque o apelo todo de ir para um salão é justamente essa questão da conversa. As pessoas vão lá muitas vezes é mais para conversar do que para tipo cortar o cabelo ou tipo pintar as unhas. As pessoas passam muito tempo conversando. É pra fofoca.
É pra fofoca. Chegar o cara lá com uma xícara de café, fofoca, e o outro, aceito. Direita fofoca, né? É muito pela troca, por essa questão de fazer comunidade e o ato de cuidar de um cabelo, principalmente de uma pessoa negra, é muito uma questão de afeto mesmo, porque Sim. Vocês devem saber, né, que é uma tradição muito forte e Sim. o cabelo negro passou pelos períodos de repressão e empoderamento e por vários períodos da história. Tipo, obviamente não é só a questão da negritude, né? A gente sabe que a questão o símbolo dos cabelos indígenas também é muito forte, porque passou pelo mesmo período de repressão, né, de querer cortar o cabelo para conformar com os padrões europeus, colonização e tudo mais. E depois a questão do empoderamento, de deixar eles crescerem e fazer os penteados e tudo mais. Então, eles colocaram muito simbolismo de comunidade, não só na questão de estou indo para a Nigéria como um homem negro, com um ator que é africano, né? O Chute Gato é de Ruanda, tem dupla nacionalidade com a Escócia, mas também o próprio personagem que sentiu canonicamente pela primeira vez nessa questão de precisar de uma comunidade que entenda que seja minimamente parecido com ele, mesmo que seja um ser humano. Então tem muito essa questão do cuidado, do afeto, da troca, sabe? Então eu gostei muito que esse roteirista, que eu não esqueci o nome, tinha trazido a questão da barbearia como um lugar que o doutor busca afeto, sabe? Sim, sim. E foi muito forte depois quando a filha da deusa lá, a deusa, deu o mapa para o doutor enquanto ela trançava o cabelo dele, enquanto que também foi uma forma de cuidado, enquanto trouxe a história das tranças também serem mapas para os escravizados conseguirem escapar. Tem muita história assim, com essa questão da trança, do cabelo. Aqui a gente tinha, as pessoas roubavam as sementes para conseguir fugir e se subsistir, né, dentro dos quilombos e tudo mais, para conseguir fazer suas próprias plantações. Então o pessoal botava as sementes nas tranças aqui no Brasil. E também tem essa questão dos mapas que eu já tinha ouvido falar antes. Então ela dá o mapa pro doutor enquanto conta a história da trança enquanto mapa. Então, Sim. as coisas se cruzam e se conversam muito bem, sabe? Sim, sim. Eu gosto muito que, no começo, né, apesar da Benita falar assim, ei, doutor, me leva pra casa, é uma coisa que tá repetindo bastante, né, virou basicamente uma caricatura da própria personagem, mas eu gosto que aqui a Belinda, ela escuta um pouco, ela nem entende direito porque que o doutor tá querendo ficar lá em Lagos, mas ela, quer saber? Só vai. Só vai. Eu tô desesperado pra voltar pra casa, mas o que você tem pra fazer agora também é importante pra você, então só vai. E ela decide ficar ali pela Tati, enquanto o doutor ele vai visitar o Homo. Uhum. É que ele explica, né? Enquanto eu tenho esse corpo negro, né? Então eu busco comunidade por aqui. Ele explicou, então ela entendeu, porque Sim. ela também é racializada, então ela entende essa questão de buscar comunidade. Sim, e tem também a questão que ele fala, né, que ele vai mais à frente, né, que ele é um alienígena, que ele é diferente de tudo que se encontra na Terra, não sei o que. Só que, e ele também fala, né, que já teve várias vidas, vários corpos, várias faces. Só que agora, com este corpo que ele tem, a vivência que ele tem hoje é muito diferente de tudo que ele passou antes, né? E ele, nos lugares onde ele normalmente circula, ele se sente como um estranho, né? E aqui ele se sente acolhido. E aí a menina fala, nossa, mas isso é o que mais te fez humano, sabe? Você é bastante... Eu gostei muito dela falando isso. Você fala que não é humano, mas essa é a coisa mais humana que existe. Uhum. Que a humanização, tipo, o quão humano o doutor é uma coisa que eu sempre achei muito interessante. É por isso que eu falo algumas vezes, né, que o doutor, ele é meio humano sim, mas não é questão de criação, não é questão de genética, foda-se isso, sabe? É questão de o quanto de vivências que ele teve atreladas com a Terra, o quão intrínseco que ele está com a Terra, e o quanto ele está disposto a defender este pedaço de terra estipado do ponto azul, e também o quanto que ele
fez daqui, né, a sua casa, né? Eu também gosto de falar, né, que o doutor é um ser de dois mundos, assim, né? E um deles foi pra puta que pariu com o mestre, mas enfim. Sim. Inclusive, sobre essa questão do doutor, tipo, uma coisa que me lembra muito isso é justamente o super-homem. Sim. Ele é um alienígena e ele é da Terra. Ele é mais humano do que kryptoniano. É uma questão da identidade dele, muito interessante. Sim, Eu gosto desse tipo de história. Sim. E você está muito certo nisso, porque você vê, por exemplo, a primeira era do RTD, você vê muitas referências, muita inspiração direta da própria lore do Super-Homem, sabe? O jeito como eles retratam os Senhores do Tempo é idêntica a como eles retratam os kryptonianos. Quando saiu essa série nova do Super-Homem, né, as minhas aventuras com o Super-Homem, eu comecei a perceber muita as semelhanças entre o jeito que os kryptonianos são tratados, o jeito que os Senhores do Tempo e essa questão do Clark, né, ser um imigrante, só que ao mesmo tempo ele ter esse coração enorme. E, tipo, o Russell T. Davies realmente se inspirou no Super-Homem para poder trazer essa mitologia toda dos Senhores do Tempo, não como só uma raça alienígena, só uma espécie alienígena, que nem era na série clássica, que era tipo, tá, eles são muito poderosos, mas eles não eram míticos, que nem eles são agora na era atual. Então você vê que, de certa forma, o doutor também é um imigrante, porque ele morou na Terra por muito tempo, em vários períodos da série. Ele já começou como um exilado de Gallifrey, né? Ele já começou assim. Os dois grandes motivos pelo qual eu assemelho esses dois personagens é o motivo pelo qual eu amo o Super-Homem e um dos motivos pelo qual eu amo o Doutor. O Super-Homem, ele é mais homem do que super. Sim. E o Doutor, ele é essa pessoa importante que sabe o que está acontecendo, mas, tipo, a gente vê muitos momentos que é justamente ele não se importando com isso para tentar ajudar, para se conectar com as pessoas. Tem uma frase do Moffat que eu gosto muito, que ela ficou bastante famosa. Eu lembro que ela participou até do teaser da 10ª temporada, porque, tipo, o cara, ele não tem uma arma, mas ele tem uma chave de fenda para consertar coisas, em vez de destruir. Em vez de dar um superpoder destrutivo, deram ele 2 corações, sabe? E ele não então, tem uma nave de guerra, não tem um tanque, ele tem uma cabine de polícia pra chamar por ajuda. Sabe? Então, tipo, ele é um... E tem um simbolismo muito forte dessa questão do doutor tem 2 corações, sabe? Uhum. Por falta de mais. Da questão do cuidado, de buscar ajudar as pessoas e tudo mais, e você vê tudo isso muito forte, sabe? Diz muito sobre o que o doutor é, o que começou como só uma diferença biológica para poder separar ele dos seres humanos, já que fisicamente eles são, a gente é idêntico a eles, então acabou sendo uma coisa muito maior do que só diferença da fisiologia de alguém. Sim. E a gente vê muito disso nesse próprio episódio, né? Sim. Das histórias e do acolhimento. Eu gosto muito também do momento onde o Doutor ele sai da tarde. A gente tem uma sequência até um pouquinho extensa, mas muito... que eu acho que agrega muito ao episódio, que é em relação ao quão... o sentimento de comunidade que ele tem com esse lugar. Ele já tinha... Ele já estava... já era conhecido esse lugar de antes, né? Na abertura do episódio, na Cold Open, né? A gente tem o Homo contando a história de quando que ele conheceu o Doutor, né? Ele já conheceu o Doutor quando ele era criança. E aí o Doutor ele já começou a assumir essa figura... como eu posso dizer? De lenda, sabe? Ele virou uma lenda de folclore dali. Apagando um incêndio, ajudando a reflorestar a vegetação que foi queimada e tudo mais. E foi dali que ele conheceu o doutor e eles começaram a ficar amigos. E aqui, nessa barbearia, né? Eu acho muito interessante porque ela é movida a histórias, né? Todo mundo ali tá preso ali dentro, né? E essa barbearia ela existe entre 2 planos ao mesmo tempo, né? Existe tanto no mundo real e nesse mundo dessa aranha, né? Dessa locomotiva em forma de aranha.
E o Barbeiro até brinca, né, que ela é a World Wide Web, só que teve que mudar de nome porque os humanos eles deturparam esse nome. Por causa da internet. É porque eu não tinha pé. Mas a minha coisa favorita desse episódio, uma das, né? Porque teve algumas coisas muito legais nesse episódio. Esse episódio, ele é muito bonito visualmente. Sim. Não só na questão da arte que mostra naquela parede, a intro aparecendo como a arte, depois sendo a intro. Nossa, isso foi genial. Mas eu acho também que os personagens foram muito bem vestidos. Sim. As roupas foram muito bem escolhidas. Eu acho que o design de todo o set foi muito bem feito. Eu gostei muito de como o episódio estava visualmente. Eu achei ele lindíssimo. Sim, sim. Design de produção, mas o figurinista dessa nova era sempre tá arrasando muito, né? Mas eu precisava mencionar que esse episódio tava lindíssimo. Sim, sim. E aqui eu vou começar a fazer minhas críticas, porque o episódio em si, a impressão geral que eu tenho é que, tipo assim, no geral eu me diverti bastante assistindo ele, eu achei ele um episódio muito interessante, mas eu acho que o estilo de escrita do Inu Allens combinaria melhor com uma outra mídia fazendo essa história do que necessariamente pra TV. Porque, por exemplo... Eu consigo ver isso. Porque, por exemplo, a gente tem aqui o artifício daquela janela ali, que à medida que o pessoal ia sentando ali na cadeira da barbearia, ia contando suas histórias, né? As suas memórias, elas iam sendo puxadas ali pra aquela tela e sendo mostradas pra gente, né? O que eu acho um artifício inteligente. Só que esse artifício ele não é tão utilizado, porque a gente conhece várias pessoas ali que estavam desaparecidas, né? E eles só vão contando suas histórias, sabe? Só vão jogando a sua lore ali pro doutor, não sei o que, pra gente criar algum vínculo com o personagem. E a gente não acaba vendo todos eles indo ali pra cadeira pra contar suas histórias, né? Quando a gente chega lá, todo mundo já contou suas histórias, já estão sem histórias pra contar. E o que tinha pra contar ainda era o Homo, e tava contando histórias sobre o doutor em si. E aí, depois que o doutor entra lá, quem fica mostrando suas histórias é justamente o doutor, né? E é isso que me incomoda. Tem muito personagem que eles colocam pra gente se importar, mas na hora de utilizar o show don't tell, eles não fazem isso, eles só jogam informação na nossa cara. Eu acho que... Eu gostei muito da história. A história em si eu achei muito interessante. Eu acho que se encaixaria melhor com um livro com imagem. Sim. Não um quadrinho, mas um livro que mostrasse pra gente os desenhos das histórias. Sim. Como a gente vê no episódio. Inclusive... Uma das coisas que eu não gostei foi que quando o doutor conta a história dele, não é em desenho, é só mostrando o gravado. Pois é, isso daí serviu pra mostrar um flashback da Belinda, mas, sei lá, eu acho um pouco desconexo, né? Porque a gente viu o momento que o doutor, ele está no hospital com a Belinda, sabe? E aí eu fiquei tipo... Ele tava tentando o episódio inteiro, no primeiro episódio, alcançar a Belinda, né? Mas aí ele sabia desse backstory, tipo, ele tava stalkeando ela, sabe? Então por que ele não chegou nela mais cedo? Eu não entendi como ele conhece essa história ao ponto da imagem, quase que a desculpa que eu acho que eles queriam dar é que a imagem é tão vívida, porque o doutor é acima de um humano, de que não se mostra em desenho, se mostra em vida real, só que não é uma história que ele experienciou. Exato. Tudo bem que a Belinda pode ter contado pra ele, mas ele não teria a imagem clara que é mostrada pra gente. O jeito que eu interpretei é que não é o caso do poder daquela história específica, mas tipo, o poder que ele tem enquanto alguém que tem muita história para contar. E ele tem tanta história para contar, e ele é tão feito de histórias que a imagem acabou ficando em live action, em vez de ser em desenho animado, porque ela é mais real e tem mais poder, digamos assim. Tanto é que só com uma história aquela aranha ficou mais tempo sem precisar de uma história nova, sendo que com os outros era tipo o tempo todo, sabe? Acabou uma, começa a outra. Eu interpretei mais desse jeito, mas eu achei tão triste de que não seja desenho animado, enquanto a mulher de desenho animado, sabe? Eu gosto muito desses grafismos, quando o Dr. Who resolve ser
mais lúdico em sua forma de contar as histórias. Porque é muito bonito, sabe? Eles sabem serem... Outro ponto também é de que eu acho que essa história de mas o doutor tem mais poder, por isso que fica no live action, não funciona. Porque a gente vê a deusa contando uma história e a gente vê as imagens dela com muito mais vida, mas ainda são desenhos. Sim. Quando ela está trançando o cabelo do doutor, ainda são desenhos. Por mais que sejam diferentes, mostrando que ela tem algo a mais para mostrar do que os outros que a gente viu. Eu acho mas a gente continua usando o mesmo meio, que é o desenho. Sim, eu acho também mais poético, sabe? Porque porque você mostra tipo um flashback, né? Que no caso do doutor, eu interpretei desse jeito, mas não quer dizer que eu acho que ficou melhor usando esse artifício. É só, tipo, teve uma explicação para porque a história do doutor ter sido em 3D, sabe? Em live action, enquanto os outros são em desenho animado. Mas eu acho mais... Eu sempre vou preferir desenho animado a live action em qualquer situação. E isso é uma coisa que vocês precisam saber sobre mim. E não é uma coisa também como se a animação não tivesse sido integrado antes em Doctor Who, até mesmo na série moderna. Por exemplo, no episódio Can You Hear Me, né? Quando a gente foi ter o backstory lá dos Eternos e tudo mais, na abertura do episódio, a gente teve um trecho em animação, por exemplo. O próprio Lux, essa temporada, a gente teve um trechinho lá em animação, né? Com o Dr. Belinda ali no... 3 episódios atrás a gente teve um personagem, a gente teve vários trechos de um personagem todo em 2D, sabe? Tipo, teoricamente animação é tudo que não é live action, então todos os CGIs que vocês veem são animação, mas animado no sentido de assumir que é um desenho animado, sabe? Então, tipo, há 3 episódios atrás a gente teve um personagem que era uma referência à época do cinema das curtas, que se passava tipo, os curtas do Mickey Mouse no trem, e essas coisas todas, né? Que até o Cuphead faz muita referência, né? O jogo do Cuphead e coisas assim do tipo. E aqui eles usam de novo essa questão do lúdico para poder puxar de novo o desenho animado 2D para integrar a história. Então, aí é mais uma interpretação minha que eu tive do que dizer, esse recurso foi melhor do que o outro. Eu só disse que narrativamente tem uma explicação. Só eu prefiro isso? Não, porque em qualquer situação... Amiga, eu entendi, não se preocupe, eu entendi. Não, tá tudo bem. Eu prefiro esse recurso? Não. Eu sempre, em qualquer situação, eu prefiro o desenho animado do que live action, independente do que se trata, porque eu sou esse tipo de pessoa extremamente tendenciosa e parcial. E eu acho também histórico, sabe? Porque você não precisa representar as coisas... Porque eu não preciso representar as coisas de forma tão literal, sabe? Porque... o desenho tem muita licença poética de representar as coisas de forma diferente. Tipo, você vê o caminho que a trança faz em relação às pessoas, às histórias e o jeito como eles faziam para poder ligar tudo numa coisa só, enquanto o flashback em live action é extremamente literal, sabe? É aquela coisa. É a série sobre um maluco viado ET com uma caixa azul que sai voando por aí e por acaso é por dentro. Realismo deveria ser a última das preocupações. O realismo já foi há muito tempo. Realismo aqui nunca existiu. Nunca teve. O triângulo preto, mas rodando, mano. Enfim, o que mais que tem pra comentar? Uma coisa que marcou negativamente o episódio pra mim é em relação ao hype que eles estavam fazendo no episódio. Porque, tipo assim, eram uns episódios que a gente tinha menos informações sobre o que podia acontecer. E aí quando começou a divulgar mais pesadamente ele, eu lembro que teve um comentário, eu não sei se foi do Russell, eu acho que foi, porque é costume dele de fazer essas hipérboles, que é o seguinte, ele falando que tinha uma cena na Belinda com a TARDIS, que é interessante, que a gente ia ter um momento da Belinda tentando pilotar a TARDIS, não sei o que ia ter uma cena muito sensacional com a TARDIS, não sei o que nunca tinha sido feito antes, e aí quando foi ver, era só a TARDIS pulsando vermelho, gritando, assim, direto, né, aquele alarme direto, e a Belinda gritando, quase ficando surda. TARDIS faz alguma coisa!
Miga, sua louca. Nossa, ela tratando a Tardes. Ela tratando a Tardes como se fosse a Alexa, sabe? Tardes, localiza isso aqui, não sei o quê. Não. Aí eu, Mas cara, o Wilson falou que ia ser nesse episódio que essa cena sensacional ia acontecer com ela na Tardes. foi? O Russell especificamente falou que a cena sensacional da Belinda na Tardes ia ser nesse episódio. Sim? Aí fica difícil. Ah, se ele acha? Aí você acha? Sério, eu fiquei até os últimos segundos do episódio esperando. Caralho, a gente vai ter a Belinda voando à tarde, não sei o que. Aí o doutor fala: então, Belinda, vou te contar uma história. Era uma vez, aí acaba o episódio. Porra! Gente, outra coisa que eu também gostei foi... eu me esqueço o nome dos personagens, que eu sou horrível com o nome. Mas quando o querido tá contando a história dele e ele começa a cortar o próprio cabelo. Eu gostei daquela cena dele Sim. contando a história e começando a cortar o próprio cabelo. E é interessante também porque ele faz isso. Ele falava assim, ó, corta o cabelo, corta o cabelo. Aí ele começou a cortar o cabelo, eu falei, me escutaram. É interessante isso porque toda vez que eles fazem esses cortes de cabelo, o cabelo ele volta imediatamente depois. O dele não voltou. O dele não voltou. Tô diferente, na verdade, o dread dele... Ele não falou, voltou diferente, ficou um pouquinho mais fino e mais pra outro lado, se eu não me engano. Ficou um negócio meio tupete, né? Ficou legal. Mas Sim. mas tipo, ele que é o dono daquele lugar, ele que construiu aquilo tudo, então faz sentido que ele controle o quanto o cabelo dele vai crescer e se ele vai crescer igual. Pra mim, ele só foi justificado. Uma coisa que. Ele só tava querendo ser uma diva, né? Uma coisa interessante é que o doutor ele fica muito puto com o Homo, porque tipo, o barbeiro ele entrou lá no lugar e ele se ofereceu a cortar o cabelo do Homo assim de graça e acabou aprisionando, né? E aí, à medida que os clientes iam entrando lá e pra contar essas histórias, sabe? Vivenciar aquele espaço, ele aprisionando eles e ficaram presos por meses. E aí, quando o pessoal tava começando já acabou essas histórias de vida, o Homo começou a contar sobre o doutor. O barbeiro se trouxe pelo doutor, não sei o que. E o Homo ele fez isso sabendo que uma hora ou outra ele iria acabar chamando atenção do doutor. E aí quando o doutor ele vai pra lá, ele fica puto porque o Homo fica falando assim: ah, eu fiz isso pra libertar esses homens aqui, não sei o que. E eu tô... Porra, e você acha que eu não tenho ninguém? Você acha que eu não tenho... O Homo tá tentando comentar: ah, essas famílias, sem crianças, o que. E eu não tenho, porra? Você acha que eu não tenho ninguém? Olha, eu achei um pouquinho diferente, porque eu acho que nenhum outro doutor reagiria dessa forma por ser atraído por uma armadilha, porque tem gente desesperada em perigo. Mas olha, eu gostei muito dessa diferença, porque eu fiz algumas vezes fazendo umas críticas com o 15º, que tipo assim, a gente teve essa promessa que o 15º iria ser uma repaginada muito forte em relação ao que a gente entende com o doutor, à medida que ia continuando com o legado dele. E parecia mais que era um repeteco de coisas que a gente já conhecia, só que com uma carinha nova. Aqui, a gente começou a ver uns traços mais novos, sabe? Dele assumindo com toda a força que ele não é um solitário, sabe? Que ele sempre vai ter alguém ali acompanhando ele. Eu gostei dele ter tido uma reação emocional, porque é difícil você não ter uma reação às coisas. Aham. Ele tá começando a reagir às coisas. Aham. Tipo, faz sentido ele ter reagido assim, só que se ele... Mas eu acharia muito... Eu não estranharia se fosse qualquer outro personagem reagindo desse jeito, sabe? Sim. Porque tipo, a motivação do Homo é a coisa mais, tipo, justificável do mundo. Foi Sabe? muito humano Você dele. conhece- Ele sabia que o doutor era uma figura muito maior, assim, né, da escala humana. Então ele sabia que... E também ele conhecia muitas histórias do doutor. Então ele sabia que o doutor era capaz de resolver isso. Ele pensou nisso. O doutor consegue resolver isso aqui. Inclusive o motivo pelo qual eu li a reação do doutor a isso como uma reação emocional, uma reação de verdade, é porque quando a gente chega no final do episódio, eles dois falam e o doutor entende porque que aconteceu, tipo, não, realmente foi realmente, ele sabe que ele poderia ter ajudado, ele sabe disso, mas quando te falam isso na sua cara, é difícil você não reagir de um jeito ruim. Foi o calor do momento. É que no momento, assim, da forma como o Homo falou também, ele pensou que o Homo o via como dispensável, já que ele era tão grande, sabe?
Cara, mas é isso que me pega. Ele reagiu como qualquer outra pessoa reagiria ao doutor. Porque é uma coisa que ele não costuma fazer, sabe? Ele tá tão acostumado a ser colocado nessas situações e sempre achar que não tem nada a perder, que não tem ninguém para quem voltar e coisas assim do tipo, que eu acabei estranhando quando ele reagiu de forma... Eu acho válido também essa reação do doutor, porque, tipo, ele tá afirmando bastante pra Belinda que ele vai trazer ela de volta pra casa, que é uma promessa, mas... E isso já foi questionado. Poxa, mas você não tem como garantir isso, sabe? Não tem como você manter essa promessa de pé. E ele fala, eu já fiz isso e eu vou fazer de novo. Eu vou te trazer pra casa. É uma promessa e eu vou cumprir ela. Ai, essa questão do doutor fazer promessas é muito perigoso. É meio complicado, né? A gente sabe que não se sensível. Pois Essa é a pior coisa que o doutor pode fazer, é prometer alguma coisa, porque ele... dá uma sensação ruim, né? Calma, Laura, o novo homem foi renovado, a terapia fez efeito. Coisa de doutor ficar fazendo promessa que vai proteger a Companion, que vai levar a Companion de volta pra casa. Acaba dando sempre umas paradas muito bizarras. Mas, eu acho que todos os companheiros que ele prometeu que ia trazer de volta pra casa, ele conseguiu trazer de volta. Ian Bárbara conseguiu trazer de volta. A Tegan conseguiu trazer de volta, 2 vezes, inclusive. A fêmea inteira da 13ª, ela trouxe de volta. Mas, tipo, a Bárbara não foi uma promessa. Foi tipo, ele foi mais uma negação de que ele não conseguia dirigir à tarde do que qualquer outra coisa. E vamos lembrar que foi um sequestro. É verdade. Sabe? As pessoas que não assistiram a série clássica, tipo, nem o primeiro arco, acha que que é uma piada, que é um meme do que o doutor sequestra a Companion, mas é literalmente um sequestro, sabe? Eu acredito. E ele já fez muita coisa pior do que um simples sequestro também, depois. Não. Poxa, o primeiro episódio, né? É literalmente os 2 professores lá da menina tentando lembrar ele. Não! Fecha a porta! Não, e assim que ele sai da tarde pela primeira vez, depois do sequestro, ele sai pra fumar. Então, mas... Então, tipo, os primeiros companions do doutor foi contra a vontade dos companions. Ele sequestrou o Ian e a Bárbara porque eles tinham visto mais do que eles poderiam, na lógica do doutor, assim, bem com as leis dos senhores do tempo, e agora eles não podem mais voltar porque todo mundo vai saber, sabe? Eles foram sequestrados, sabe? A Belinda também foi sequestrada, mas não foi pelo doutor, mas ela meio que... Mas foi, né? Mas ela entrou nessa vida de aventura com o doutor contra a vontade dela, né? E é esse que é um elemento em comum. Mas, aproveitando aqui essa mini tangente que fizemos em relação ao primeiro doutor, eu quero aproveitar isso pra casar com a história do episódio, que é justamente a questão da irresponsabilidade e inconsequência dos primeiros doutores e suas primeiras aventuras. Por quê? A gente tem uma personagem que, assim que o doutor entra na sala, na barbearia, ele começa a reconhecer o rosto, mas ele não se lembra exatamente quem é. Ele não sabe exatamente como que ele conhece aquele rosto. Ele sabe que é um rosto familiar. E aí, conforme o tempo... E a gente tem esse mistério, não sei o quê. E eu vou fazer meio culpa aqui. Durante um momento eu pensei, puta que pariu, não vou meter que é o Runny. Não vou meter que é o Runny. Não é a Honey. Ainda bem que não é. Aí... E aí eu fiquei tipo assim... Aí eu fiquei pensando assim, tá bom, não é Runny, não tá agindo feito ela. Mas será que é uma Time Lady, eu não sei o quê? Porque os senhores foram muito referenciados aqui. E ela também falando, né? Eu já conheço esse seu conto velho aí, de Último dos Senhores do Tempo, não sei o quê. E aí, conforme o tempo vai passando, e o barbeiro, ele tenta... pessoa de doutor falando, tipo assim, eu sou o... Anansi? É esse o nome do... Ele vai... Anansi? Anansi, eu sou Dionísio, eu sou Loki, não sei o que, já fui por vários nomes, não sei o que, mas tem sempre algo em comum, não sei o que. Basicamente a entidade das histórias e tudo mais. E aí, o doutor ele ri disso, né? E ele vai contando que ele conheceu todos esses deuses que o barbeiro mencionou, né? Ele conheceu o Anansi e que ele apostou com o Anansi, não sei o que, ia casar com a filha dele, só que aí teve que fugir, não sei o que.
que ele bebeu vinho pra caralho com o Dionísio, a um ponto que causou um dilúvio. Que mais? Ele viu os filmes da Marvel. Ele viu os filmes da Marvel com... Os filmes da Marvel, mancho. Até o Endgame. Exato. E aí essa divindade que viu junto com ele tava achando o Chris Hemsworth muito fraco, muito magro pra ser o Thor. Muito fraco pra ser Thor. Mas enfim, apesar de tudo isso, esse roxinho que o doutor tava reconhecendo era justamente a filha do Anansi ali. E aí, quando ela vai contando, né, sobre essa relação que ela teve com o doutor, e a gente vai ver a reação do doutor, o que a gente vê ali? A gente vê ela, a mais querida, a doutora fugitiva. Ela mesma. Ai, cara, que fala. Cara, eu lembro que quando a Jill Martin ela apareceu na premiere do Robot Revolution, eu vi muita gente falando, tipo assim, olha aí, doutora fugitiva vai voltar. Não, calma, gente, calma. Foi só um convite pra uma premiere. Cara, eu nunca estive tão feliz em estar errado, porque eu levei um baita choque e eu fiquei muito feliz com isso. Cara, Rafa, eu tenho. Você comentou sobre partes do episódio que eu queria comentar, inclusive, indiretamente você me lembrou de muita coisa que eu queria falar. Primeira coisa, você sabe exatamente o que eu acho sobre a doutora fugitiva. O pouco tempo que eu fiquei no Twitter, antes de ver o episódio, eu levei uns... Não dá pra chamar de spoiler, mas na época eu achei que fosse... hoje de manhã eu achei que fosse spoiler, tipo, ela voltar, porque eu vi alguém comentando isso. E, tipo, cara, mais uma micro participação da doutora fugitiva, que não faz a menor diferença. Sim. Que foi idêntica à última vez que ela apareceu. Sim. E tipo, alternando com o doutor atual, cara. Sim. Só maltratam ela, só... Impressionante mesmo. Tipo, ela foi pintada pra fazer uma cena de 30 segundos, de 2 segundos de diálogo. Talvez ela volte na season final, eu não sei, eu espero que não, porque eu tô saco cheio de toda vez que ela só teve mais tempo de tela como humana do que como doutora. E sabe? só aproveitando aqui um pouquinho o seu range, eu só quero enfatizar aqui que de todas as vezes que a doutora fugitiva voltou em cameos especiais, esse aqui foi o mais curto dela. A outra vez que ela teve participação também não foi, tipo, menos de 1 minuto de tela. Teve até contagem de segundos que ela apareceu em tela lá no especial de 100 anos da BBC. E foi uma coisa, tipo, muito curta mesmo. Ai, cara, que ódio. Eu tenho um ódio de como todo mundo insiste em subaproveitar a porra da doutora fugitiva. Saco. Sim. Saco. E assim, quando a Doutora Fugitiva apareceu aqui nesse episódio, eu fiquei muito feliz que ela apareceu, mas eu compartilho muito essa sensação também, que foi só um cameozinho que não precisava, sabe? Poderia muito bem ser só o Chute reagindo. A gente já teve vezes de personagens do passado do Doutor, de uma outra vida do Doutor, interagindo com uma nova encarnação, e a gente não precisava ter esse jumpscare de flashback de encarnação passada, sabe? Mas enfim, Doutora Fugitiva que aparece, né? Nesse flashbackzinho. Flashbackzinho entre muitas aspas, porque basicamente a John Martin contracenando com essa personagem. E aqui a gente tem a revelação que quando esse abandono a Abby aconteceu, né? Foi porque a Doutora Fugitiva estava muito entrelada com a divisão, mas com o que exatamente não diz. Sabe que a gente vai poder responder isso pra gente. E aí é interessante porque eles flertam com essa ideia de que ela teve romances durante esses trabalhos, durante a divisão, e ela queria fugir, mas não conseguia, e, enfim, né? Esse vai pra lá, vai pra cá, que não vai pra lugar nenhum. Não é nem a primeira vez que a fugitiva aparece, não é nem ela. Pois é. É verdade. É outra pessoa. Ela tá interpretando outra pessoa. Ai, caralho, que ódio. Não é de verdade. Cara, que ódio. Isso é um ataque pessoal a mim. Gostou de Davis, viu que eu tô gostando demais da era nova dele e resolveu me atacar. Mas olha, antes um jumpscare da John Martin como doutora fugitiva, mostrando pra gente um romance antigo que a gente nunca viu em tela, do que o David Tennant fazendo isso. Ai, foda-se. Gente, para de enfiar o David Tennant, então você não tem David Tennant. Por favor.
Cara, que ódio, que ódio. Isso daqui, isso foi um ataque à minha pessoa. Foi pessoal, gente. O Russell T. Davies tá indo atrás de ti. Que ódio. Vocês não estão me vendo agora, mas eu tava socando o colchão do meu quarto enquanto vocês estavam falando. Eu imaginando tu fazendo isso, tá? Na minha cabeça. Eu tava deitada na cama socando o meu colchão de ódio, assim. Cara. Mas ó, a gente teve nessa premiere de Robot Revolution, a gente teve o John Martin, voltou como fugitivo aqui nesse cameozinho. A gente teve a Ellie do Who Culture, que a gente pensou que ia aparecer no Doctor Who, mas não, era uma sósia dela, é alguém muito parecido com ela. A gente teve a Michelle Gomes como Missy. Será que ela vai aparecer? Será? Ah, eu seria muito feliz. Tipo, tudo vai ser. Eu vou gostar se ela aparecer, independente do que for. Eu já falei. Não quero que o mestre. Eu sou fã número 1 do mestre. Não quero que ele apareça por enquanto, porque eu ainda não me recuperei do desastre que foi a escrita do mestre do Sacha Dhawan, mas assim que aparecer, vocês vão me ouvir gritando de onde vocês estão. Amiga, você vai estar gritando de um lado do Brasil, eu vou estar gritando do outro. A gente vai se escutar. A gente vai se escutar. Eu aqui do Rio de Janeiro e vocês aí do Ceará vão escutar meu grito de felicidade. E tu vai escutar daqui, macho meu. Entendeu? Mas assim, voltando ao assunto antes que eu esqueça. Outra coisa que eu quis falar, que eu quero comentar é que esse é o segundo episódio seguido sem a Belinda, porque esse episódio não teve a Belinda de verdade, né? Eu entendo que de Belinda. é o segundo episódio sem a nossa querida, a nossa princesinha. Tipo, eu entendo que para todos os fins é um episódio focado no doutor e principalmente a questão da racialidade negra e tudo mais. Só que eu fiquei muito triste quando eu percebi que ela não tava, só tava de figuração nesse episódio, sabe? Só falou no início e no final. E as poucas vezes que ela falou foram coisas importantes que, tipo, foram essenciais pro desfecho, mas ela foi tipo o episódio o Midnight, que a dona só aparece no início e no fim, tipo, em ligação com o doutor. É isso mesmo. Sabe? Foi uma coisa meio assim. Então foi o segundo episódio seguido sem a Belinda. Eu fiquei triste porque a gente vai ter que ela com certeza vai ser companhia de uma temporada só, porque ela não aguenta mais ficar com o doutor. Ai. A gente tem a cena que, justamente, né, que a gente comentou no começo do podcast, que a Abby, ela começa a trançar, né, o cabelo do doutor, fazer um mapa lá. Só que antes disso, a Belinda, ela consegue fazer a Abby mudar de opinião, porque ela estava muito determinada a deixar o doutor ali sofrer, não sei o que, sabe, por conta de vingança. E aí, a Belinda, ela fala uma coisa que eu acho interessante. Pessoas machucadas machucam pessoas, né? Hurt people, que ela menciona. E basicamente não é necessariamente o evento ruim na sua vida que te define, né? O trauma na sua vida que te define, mas a forma como você acaba lidando com ele, né? A forma como ela menciona, né? Que não é o que te feriu que vai te definir, mas o que você faz disso, né? E isso inspira a Abby a agir diferente, de não ser só a garota que teve a vida postada e iria casar com alguém que ela nem conhecia direito e no fim foi abandonada, sabe? Ela escolheu fugir disso. A questão do ciclo de violência, né? Sim. Que se você não escolhe mudar, você só perpetua isso. E a Belinda foi bastante essencial pro final do episódio, né? Eu gostei bastante da questão do cérebro que se abre num coração, só que ao mesmo tempo se parece com uma árvore. Sim. Porque tem essa conexão das raízes, né? E as histórias. Então, a história é uma questão de tradição oral e como se perpetua a cultura, a tradição e todas essas coisas para deixar viva as histórias. Então, eu gosto muito dessa imagem da árvore enquanto essa estrutura que armazena as histórias. E aí tem o cérebro, porque por causa das lembranças. E dentro do cérebro tem um coração. Então, eu gostei muito desse simbolismo que o episódio usou, que é um simbolismo muito parecido com a da teia. Sim. Das histórias estarem, tipo... Eu achei muito legal essas coisas que eles fizeram também.
E porque para mim o simbolismo da árvore e o da teia é a mesma coisa, sabe? Tá tudo meio interligado e a questão dos frutos, né? Que as histórias dão e como tudo no fundo é a mesma coisa. Eu gosto desse tipo de imagem. E aí, vocês já perceberam que Doctor Who é cismado com aracnídeos e insetos com carcaças, assim? Bicha. É acima de Doctor Who com aranha. Cara, eu nunca vou superar que o terceiro doutor, ele regenerou uma história onde ele fritou aranhas alienígenas. Eu nunca vou superar isso. Gente, foi por causa de aranhas que a gente teve o quarto doutor. A gente teve episódio de aranha na época da Jory. A gente sempre a gente teve episódio de aranha com o 10º doutor também, sabe? A gente sempre tem uma tudo sobre aranha no final. Impressionante. Não é aranha tipo escorpião, mas parada meio assim mesmo. Sabe? Doctor Who tem uma cima muito forte com aranha. Eu não sei qual é da série com aranhas, mas aranha é um troço que sempre volta na série. Falando em aranha, eu acho interessante, porque, tipo assim, essa locomotiva aqui em relação às histórias que se entrelaçam e tudo mais, não sei o que, nessa dimensão World Wide Web, é toda inspirada no Anansi, né? Só que aqui a gente não enfrenta necessariamente um deus, mas sim o que seria o seu mensageiro, né? O Harbinger, né? Que seria o barbeiro. E ele comenta, né, sobre essa história que... ok, ele não é nenhum daqueles vários deuses, né? Ou daqueles deuses históricos que vai por vários nomes, por várias culturas que ele mencionou. Só que ele foi um mensageiro de vários deuses. Ele foi espalhando as palavras deles, né? Através de escritores, através dos tempos. E ele foi responsável para que eles se difundissem e ficassem cada vez mais fortes, né? E ele ficou vivo fazendo isso. Mas ele nunca se destacou, né? A vida dele foi inteira somente isso. E eu acho interessante que a solução do doutor basicamente foi fortalecer tanto essa locomotiva, esse motor movido a histórias, com uma história simples, de 6 palavras, que se repete, que nunca tem fim. É a história dele. Exato. Eu tenho uma coisa que eu percebi sobre esse vilão é que ele é muito ligado à questão da raça, dele estar sempre nas sombras desses deuses, sabe? Então é muito uma frustração por ele não ser reconhecido, e o fato dele ser representado como um homem negro, sabe? É muito óbvia para mim essa mensagem, que também está ligado à raça, porque ele fala sobre Deus e sobre pessoas muito poderosas e dedicou a vida inteira a serviço dessas pessoas, só que ele que fez o trabalho sujo, a parte mais pesada, e nunca foi reconhecido, que tipo, para mim é uma alusão muito óbvia a questão do como mais difícil é para pessoas negras serem reconhecidas pelo seu esforço, sabe? Porque ele só queria isso no final. Sim, faz muito sentido isso. Eu não tinha feito essa ligação quando vi, mas nossa, faz muito sentido. Para mim fez. Eu pensei logo nisso quando ele falou da frustração dele, que ele quer ser reconhecido, só que ele não consegue ser reconhecido, sabe? Sim. O que mais que eu queria tanto falar? Tanto é que o doutor ele questiona, né, pra esse barbeiro: qual que é a sua história? Qual que é a sua história de 6 palavras? E ele empodera, né? Ele empodera tanto, né, esse motor, essa locomotiva, né, que sobrecarrega o motor e liberta ele. Eu demorei um pouco para poder entender do porquê ele tinha meio que perdoado esse barbeiro vilão lá, mas tipo, agora que eu tô comentando com vocês, eu já consegui entender do porquê ele ter sido, tipo, perdoado, tipo, eu vou matar todos os deuses, já essa humanidade. Yuri, você tem uma coisa pra comentar? Bicha, vocês falaram tanta coisa que já, sabe, eu sinto que eu tô só concordando com vocês nesse ponto. Ai, gente, vocês, seus comentários certeiros, viu? Não sei o que eu faço com essa gente, não. Tipo, já que a gente já tá chegando no final, o que eu queria falar era sobre o final, né? Que eu, pessoalmente, gostei muito do final. De ser um final esperançoso. De Sim. ser o doutor falando: talvez você precise de uma coisa nova,
eu não sei quem eu sou, não sei o que eu faço. E as pessoas ao redor daquele barbeiro reconhecendo, tipo, eu não quero ficar perto de você, eu não tô, porque todo mundo vai embora. Sim. Mas todo mundo deixa alguma coisa. Sim, o sim. deixa um nome, o doutor deixa uma casa pra ele, e tipo, eu achei tão legal o final ser realmente esperançoso. Eles todos deram um novo começo, uma nova história pra esse cara. Sim, sim. Uma nova história e histórias que puderam ser continuadas e ganhar um novo rumo, né? Porque todo mundo que Sim. foi prisionado ali naquela barbearia, eles tinham as suas próprias vidas, eles tinham suas famílias, eles tinham seus filhos, tinham seus amigos, o pessoal com quem se relacionava, né? Namorados, namoradas. Sim. Cada um tinha suas histórias que estavam construindo e agora tem uma nova perspectiva para poder dar os próximos passos. E também também quero fazer um breve comentário, que é o seguinte, em relação ao trailer da Disney que saiu, eu tava um tanto quanto curioso em relação a esse episódio sobre como que eles iam abordar a parte final do episódio. Por quê? Porque nesse trailer da Disney a gente viu essa aranha sendo arregaçada, totalmente destruída e tudo mais. E eu pensando, cara, por favor, que essa história seja muito mais do que apenas uma história de uma barbearia com uma aranha gigante, maluca, que vai ser arregaçada, porque senão vai ser muito sem graça. E aí, subverter minhas expectativas com a questão do barbeiro, dele ser uma ameaça maior e dessa aranha ser só uma locomotiva, né, só um transporte, e no fim das contas ele ser só um cara que tava querendo se ligar e ter uma nova oportunidade, e o doutor deu uma nova oportunidade a ele, de ter uma nova vida, de ter um novo propósito. Sim. Eu gostei que ele virou um barbeiro, por causa que, de novo, né, o que a Laura tinha falado no começo, de que o salão de beleza, o barbeiro, todo esse tipo de lugar, normalmente é onde a gente fofoca, é onde a gente conta história, é onde a gente passa mais tempo falando do que fazendo cabelo. Sim. E uma parte importante da identidade dele é justamente as histórias que ele escuta. Então, ele ser um barbeiro funciona muito bem, eu acho muito legal. Sim, muito. Cara, só faltou 2 xícaras de uma garrafa de café, aí alguém lá, fofoca, e o outro, aceito. Só faltou isso? Fofoca. Mas, em geral, eu acho que esse episódio teve muitas coisas boas. Teve algumas coisas ruins também, ou coisas que eu pessoalmente não gostei. Mas, em geral, eu achei esse episódio bom. Já que a gente tá nos comentários finais, vamos logo para as notas? Tá, 2 coisas. A primeira é que eu achei meio nada a ver a questão da aranha tentar fugir depois. Tipo, como é que ela passou por dentro do negócio, se ela tava Então, que o negócio estava em cima da aranha. Como é que a aranha entrou dentro pra sair? Isso que eu tô confuso mesmo. Ela descobriu que ela ia explodir, só que ela entrou em si mesma pra poder fugir. Como é que isso funciona? Tá aí, eu nem tinha parado pra pensar nisso. E outra, como é que fala? A Belinda, uma coisa que eu percebi nela, que ela também faz, ela é muito diferente das outras companions, é que quando o doutor falou pra ela sair da barbearia, que ia tudo explodir, ela não pensou 2 vezes, sabe? Ela foi embora. Inclusive. Sabe, nenhuma outra companion largaria o doutor pra ficar lá sozinho, pra ele sair depois, tipo, só que ela preza mais pela própria vida. E ela quase voltou quando o doutor tá demorando. Do povo, tá? Ela ia voltar quando o doutor tá demorando, só que seguraram ela também. Não, mas eu tô falando que, tipo, qualquer outra companion não iria, assim, o doutor ia ter que ficar um tempão insistindo. Sim. Ter que sabe? E ela, tipo, não, tipo, tá bom, eu confio, vou te esperar lá fora, tá? É aquela coisa também, ela já estava em 2019, quase 2025, então... Sabe, eu acho, ela é muito a nossa princesinha, e eu gostei do fato de eles terem usado que parece ser essa tecnologia que os senhores do tempo usam, sabe? Porque lá a dimensão exterior tá num lugar e a dimensão interior tá em outro lugar, sabe? E eu associei muito a tecnologia dos senhores do tempo. Eu também. Sabe? Então tem muita coisa assim desses episódios que usam conceitos antigos, mas sem, tipo,
fala muito claramente ou deixa a gente para a gente que é fã das antigas associarem as coisas, enquanto eles admitem muita coisa nova, tipo a existência de deuses. Porque em Doctor Who sempre foi muito negacionista com os deuses enquanto deuses mesmo. E não tipo ETs ou seres de outras espécies. E isso é uma coisa que estava muito na veia da série, enquanto dizer que os deuses de verdade não aparecem, sabe? O que tínhamos antes eram alienígenas tão poderosos que eram confundidos por deuses, ou então com complexos de Deus, né? Como era o Tech originalmente. Mas eles nunca admitiam a existência de deuses com entidades, com esses poderes, mas tem sempre um ET, alguma coisa assim do tipo. Mas como a era do 15º Doutor admite a fantasia e incorpora a fantasia e muda muitas coisas que eram extremamente bem estabelecidas na série e muda, eu não deixo de estranhar um pouquinho essa questão deles admitirem muito a mágica, o arco dessa era do 15º ser sobre os deuses do panteão. Eu até sei que o Barbeiro ia ser um dos deuses do panteão quando ele começou a falar. Eu também. Sim, eu também. E eu achei interessante também, porque assim que o Barbeiro termina de falar... Assim que o Barbeiro termina de falar sobre os vários nomes que ele teve, né, não sei o quê, o Doutor e a Belinda, eles riem de imediato. Eles começam a rir. Eu gosto muito desse detalhe. Eu adorei. É muito engraçado. Sabe o que eu também gostei? Que o menino que tava do lado deles começou a rir também. Ele não tava entendendo, mas ele viu o pessoal rindo e ele entrou junto. Eu amo tanto esse detalhe, porque, tipo assim, o Russell, ele sabe que a gente ia ficar notando que, tipo assim, outra semana, outro deus, não sei o que, mais um membro do panteão, não sei o que, e aí chegou um ponto onde ele fez disso uma piada interna. Nossa. Se bem que não foi o Russell que fez isso, foi o Nolan, mas enfim. Eu achei realmente engraçado você se dizer um deus poderoso e seu domínio é uma barbearia, sabe? Tipo, que... Mas enfim, gente, notas. Pronto. Cara, eu não sei. Eu acho que eu daria um 8. Yuri? Eu concordo com esse 8. Por causa que, embora seja um episódio bom, eu não diria que ele é especialmente bom. Mas ele não é, tipo, ok. Eu diria que se fosse ok, seria um 7, mas eu acho ele bom. Então eu dou um 8 também, eu concordo com a Laura. Pois então, esse episódio aqui, eu gostei muito dele e tudo mais. Ele tem coisas que são muito estranhas. Eu fiquei com muitas opiniões mistas porque eu tive só a primeira impressão, né? Não tive a oportunidade de ver ele mais vezes para poder solidificar melhor antes de gravar esse podcast. E aí, mas o meu veredito, ele ainda é muito verdadeiro com a primeira impressão depois de assistir, que é o seguinte. Essa história aqui, do jeito que a gente conhece ela seria muito melhor em uma outra mídia, uma prosa, ou então nem necessariamente livro, mas tipo assim, um conto de como era lá no 50 Doctor's 15 Stories, sabe? Sim. De 40 páginas, por aí funcionaria muito bem, ou então um livro mais extenso, com algumas imagens, como o próprio Yuri que mencionou, até mesmo um audiodrama, no jeito que a gente conhece ela aqui, porque ela foi escrita por alguém que tem muito mais experiência com poesia, com histórias literárias, né, e com teatro. Mas com audiovisual, essa aqui, se eu não estou enganado, é a primeira experiência do audiovisual do Inua Islands. E a gente sente isso aqui, sabe? Então, se fosse uma história feita por alguém com mais experiência no audiovisual, essa história aqui certamente seria acima de nota 9, ou então talvez 10. Mas aí, com certeza. Mas aí teria que ter mais esforço, teria que ter um trabalho mais conjunto com direção também. Mas como é uma história do Inua Islands e com essa carreira que ele tem na literatura e no teatro, e a gente sente essas marcas aqui bastante, eu diria que eu vou dar uma nota 8,5, sabe? Deu bem no audiovisual, mas poderia ser mais. Eu acho também importante dizer que essa nota é pra, tipo, um dos primeiros trabalhos, porque eu não tenho certeza se é o primeiro ou se é só um dos primeiros em audiovisual dele. Isso é muito bom pra alguém que tá acostumado com outras coisas. Sim. Foi um episódio bom. Tipo assim, muito parabéns pra esse cara. Ele escreveu com a caneta pegando fogo. Sim, sim. E também é a primeira vez isso que vem pra Doctor Who. Foi parabéns pra ele, tipo, de verdade. Sim, espero sim. que ele volte. Nossa, adoraria. Eu adoraria ver outras histórias dele. Adoraria. A seleção de escritores convidados para essa temporada foi muito acertada. Muito. E também
Eu não sei se você estava aqui no nosso comentário de Dot Bubble, Yurik. Eu acho que não. Mas. Sim, eu estava. Tava? Então você vai se lembrar desse meu comentário. Estava. Lembra que naquela história eu comentei que eu tava muito feliz que uma história daquele calibre não precisou sair de uma pessoa preta, mas que estava faltando pessoas para poder contar outras histórias? Sim. Sim. Aqui a gente tá vendo Aqui a gente tá vendo indo pra direção certa, sabe? Em geral, parabéns pra esse episódio e pra esse escritor, e que ele volte muitas e muitas vezes pra gente ver ele fazendo episódios ainda melhores, né? Sim, com certeza, com certeza. Volte sempre. A tarde é sua, Inua. A tarde é sua. As tardes estão abertas pra você. Então é isso, pessoal. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês me encontram no Blue Sky como @rafaelwayne.bsky.social e no Instagram @rafael.wayne. A tarde do Blue Box Cast, vocês encontram ela aterrissando no Blue Sky e no Instagram @blueboxcast. E você consegue nos escutar no Spotify, Amazon Music, Cashbox, Deezer, iHeartRadio, YouTube Music. Oi, eu fui a outra host, a Laura. Vocês me encontram no Blue Sky, no Twitter. Blue Sky é @jumenta, Twitter, olá_jumenta. Os links vão estar na descrição, como sempre. Foi um prazer. A gente se encontra. E eu fui um convidado especialíssimo, Yurik Ferraz. Vocês podem me encontrar em alguns lugares, não vou saber te dizer de cabeça quais, porque eu não uso muito as redes sociais, mas em qualquer lugar que você consiga me encontrar, vai ser Yuri U. E a busca pelo meu Tumblr continua ativa desde os primeiros episódios, os primórdios desse podcast. Foi uma honra voltar aqui. Não esqueça de acompanhar aqui nosso projeto irmão, o Na Hora a gente junta. E semana que vem a gente está de volta. Até a próxima. Tchau, tchau.